Olá, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast oficial da Prefeitura, que é o Sanja no Ar. A partir de agora vamos conversar e você vai ficar sabendo um pouco mais de tudo que acontece aqui em São José dos Campos e porque bom mesmo é viver em São José. Hoje a gente vai conversar aqui com o Thelma Olivieri, que trabalha com a gente na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Tudo bom, Thelma? Tudo bem? Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Vamos bater um papo, conversar sobre o CRAS, o que é o CRAS, tudo mais, né? Mas antes eu gostaria de falar de você. 26 anos trabalhando na prefeitura e você me contou fora do ar aqui que foram 26 anos trabalhando na assistência social, sempre nessa secretaria, é isso? Exatamente. 26 anos trabalhando sempre na Secretaria Gestora da Política de Assistência Social do município, hoje SASC. Hoje SASC. Me diz uma coisa, o que é o CRAS? A gente vê muito falar, sabe que tem alguns bairros da cidade, eu já passei por alguns prédios, mas eu nunca tive a curiosidade de entrar e perguntar, e olha, né, que já faz algum tempo que eu trabalho aqui com vocês, na prefeitura. Mas o CRAS significa o quê? O que é o CRAS? O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Tá? Ele é uma unidade que possui profissionais, existe uma equipe de profissionais qualificados para atender as famílias em situação de vulnerabilidade, ou seja, aquelas famílias que mais necessitam, tá? Fazer uma escuta qualificada dessas famílias e fazer o atendimento qualificado dessas famílias através do PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família. Você falou da equipe do CRAS. E quais os profissionais que envolvem essa equipe do CRAS, assim? A gente tem assistentes sociais e psicólogos, né? E temos uma equipe também que trabalha conosco, que são os entrevistadores do Cadastro Único. Que é o pessoal ali da ponta, que vocês chamam de acolhida ali, né? A acolhida é um profissional assistente social ou psicólogo específico da equipe do CRAS, que está lá, né, disponível para o atendimento da população. O Cadastro Único, ele também faz essa acolhida, mas o objetivo do Cadastro Único é com que essas famílias consigam, né, se cadastrar no Cadastro Único do Governo Federal. Que também é um benefício que está dentro do CRAS, né? Que pode ser... É um programa. É o programa que está dentro do CRAS. Exatamente. E quais são os serviços oferecidos pelo CRAS hoje, assim, para as pessoas que precisam, que necessitam desse apoio, né? Que estão em estado de vulnerabilidade? Basicamente, o CRAS ele faz o atendimento integral dessa família através de atendimentos individuais, escutas qualificadas da situação da família, oferta, as oficinas, né, que são algumas oficinas temáticas, faz palestras, rodas de conversa, né, com temas que venham ao interesse dessas famílias, que vão ao encontro das necessidades dessas famílias, né? Então, ele tem uma dinâmica de estar trazendo para essas famílias que ele atende no território, né, informações, né, que vá de encontro, né, às situações apresentadas para aquele território, né, naquele território. O que é bacana do CRAS, desculpa que eu vou te... O que é bacana do CRAS, que eu acho que é bem bacana, é que o CRAS, ele não tem assim, ele tem, lógico, né, os programas que são aqueles que devem ser executados pelo CRAS, mas o CRAS ele tem assim uma missão muito importante, que é de ofertar aquilo de acordo com o território onde ele está, com a característica daquelas pessoas que moram naquele território, com as necessidades atendendo a necessidade das pessoas daquele território, a especificidade de cada território. Por exemplo, existe muita diferença entre uma região e outra? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A nossa unidade da Norte, ela tem uma especificidade daquela população que mora lá, com interesses diferentes do que o CRAS da região Centro. O CRAS da região Sul já tem uma outra característica, uma população diferenciada que exige serviços, né,
diferenciadas de acordo com a necessidade. Você falou das palestras e dessas oficinas. Elas também não têm só um objetivo, né? De fazer um curso lá de corte e costura para as pessoas se especificarem nisso. Ela vai além dessa informação que traz, né? Você estava me dizendo. Isso, exatamente. As nossas oficinas, né? Essas oficinas do CRAS, elas têm um outro objetivo, que não é simplesmente você ofertar, por exemplo, uma oficina de costura e a pessoa sair de lá profissional em costura, sabendo costurar. O Jacques Leclerc. Não, essa oficina ela tem o objetivo de fazer o fortalecimento de vínculo dessas famílias que são acompanhadas no território, né? Então, as pessoas buscam o CRAS. Na medida que existe esse acompanhamento do profissional, do assistente social, do psicólogo, a gente oferta a oficina, e nessa oficina ela vai conviver com outras pessoas que talvez tenham as mesmas necessidades dela e que talvez elas consigam encontrar saídas, né, comuns. Né, e consigo perceber que esse problema não é um problema só dela, que é um problema comum e que ele pode ser superado de alguma forma. Sim, né? E eu acredito que até mesmo falando, né? Às vezes a gente tem um problema e a gente conversando com outra pessoa, que é um problema que a gente já passou e superou, e essa troca também é importante até entre eles, né? Sim, muito importante. Porque a pessoa se vê e fala, olha, nossa, ela tá passando isso aqui, não é um bicho de 7 cabeças. Dá para sobreviver e dá para passar por essa fase. Tem isso também, né? As próprias pessoas se ajudando dentro de um sistema desse. Tem diversas situações que podem ocorrer, né? Que a gente consegue ver através dessa convivência entre os munícipes, né? Dessas pessoas em situação de vulnerabilidade nas oficinas, e que eles não conseguem, às vezes, identificar. Né? Então, a gente, através desse acompanhamento da oficina, o profissional, o assistente social fica na oficina, né? Verificando como é que qual que é a conversa, né? Como que esse bate-papo está saindo, e através dessa escuta do profissional, ele consegue identificar que talvez existam questões que estejam impedindo que essa família tenha um acesso melhor aos serviços, né? E o que é o CRAS? O CRAS ele tem essa missão, né, de fazer o acesso, né, a garantia dos direitos dessas pessoas também, porque como assistência ela é uma política de garantia de direitos. Então, o que nós temos mais de políticas de direitos? Nós temos educação, saúde, habitação, né? E às vezes então, a pessoa nem sabe que tem esse direito. Exatamente. Né? Aí é nessa interlocução que a gente vai, né, clareando, né, esses caminhos aí. Vai abrindo os caminhos. Que bacana. E para usufruir, quem pode utilizar o CRAS? Quem deve procurar o CRAS? Em que momento da sua vida você pode se deparar precisando dessa ajuda do CRAS? As famílias que se encontram, né, ou o indivíduo que se encontra em uma situação de vulnerabilidade, um desemprego prolongado, né, uma necessidade de sair de um isolamento, né? Muitas vezes a pessoa ela fica numa situação de isolamento, perde vínculos, né? Fica com os vínculos muito fragilizados, familiares, a questão da renda, a questão do emprego, a questão do convívio, tudo isso, né, pode trazer as pessoas até o CRAS. Normalmente as pessoas vêm para o CRAS trazendo a questão da insuficiência de renda. Né? Então, isso é o que impulsiona, né, para a chegada no CRAS. As primeiras, vamos dizer, se a gente fosse fazer uma escala, as pessoas que mais procuram seriam isso. Insuficiência de renda. E aí vocês estão lá para poder orientar, para poder dar no caminho. E aí a gente faz a escuta, né? A pessoa chega, passa pela acolhida, o técnico vai explicar o que é o CRAS, por que nós estamos ali, né? E o que a gente pode ofertar.
nesse momento, né? Então, essa pessoa, esse indivíduo faz o cadastro único e através do cadastro único é que é possível a inserção dele em serviços, né, em benefícios que podem ser temporários, né, eventuais, ou então, né, outros programas que tenham um período mais longo em que a família pode ficar, né, sendo auxiliada. E isso atinge a família toda, né? E tem algumas regrinhas também para continuar dentro do CRAS, sendo assistido pelo CRAS, a partir do momento que a pessoa consiga sair um caminho, existe um monitoramento, é o lance do cadastro, né? Sim, de ter uma ficha assim das pessoas. Existe o cadastro único, que é o banco de dados, né, oficial em território nacional, né, para a inserção dessas famílias em programas. Os programas e serviços ofertados a nível federal, estadual e municipal, eles têm critérios diferentes. Tá? Então, é através do cadastro único que se insere. O CRAS acompanha essas famílias em situação de vulnerabilidade, até o momento que essa família atinge sua autonomia. Né? Então, não existe um período assim, olha, pode ficar X tempo. X tempo. Existe toda uma avaliação técnica, essa avaliação, ela depende desse acompanhamento familiar, que é o PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, que ele o CRAS, ele é o equipamento, o PAIF é esse programa que está lá dentro. Então, o CRAS, ele tem que executar o PAIF, e o PAIF é isso. Tá? É atenção integral à família. Então, dentro dessa atenção integral está todo o desenvolvimento do trabalho dos técnicos junto a essas famílias. Algumas famílias levam questões que são transitórias e que podem ser resolvidas rapidamente, e outras famílias levam questões que exigem um acompanhamento mais aprofundado. Né? E aí o CRAS não resolve nada sozinho. Né? O CRAS, ele é o equipamento que está no território, e como ele faz essa proteção básica desse território, ele conversa com todos os outros atores que estão nesse território. É a saúde, a educação, essa rede, né, de proteção. Né, o CRAS, ele conversa com todo mundo, porque as famílias que nós atendemos, ou o indivíduo que nós atendemos, têm necessidades, né, que também perpassam por essas políticas. Por todas, né? Porque a gente está falando da família, tem a criança na educação, tem os pais que precisam talvez de uma assistência, de um curso para poder se enquadrar novamente no mercado, e também tem os idosos, né? Sim. Que também deve ter uma ligação com a casa do idoso. Muito, muito. Nós somos assim, muito parceiros, né? Uhum. Com a casa do idoso. Hoje as nossas oficinas, inclusive, a gente prioriza, né, na inclusão das oficinas, idosos e familiares de idosos, né, justamente para que não haja esse rompimento de vínculos, para que a gente consiga trabalhar esse vínculo comunitário, né, propiciar isso para o idoso, e entre outros serviços, né, tem outras parcerias que a gente faz também com a Casa do Idoso. Né, e o CRAS, por exemplo, um dos benefícios que existe, que é um dos maiores, né, a nível federal, que é o benefício de prestação continuada, que é garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, ele passa pelo CRAS, né? Então, o CRAS, ele identifica essas famílias e é ele que faz o encaminhamento dessas situações, né, a solicitação do benefício de prestação continuada para essas famílias em situação de vulnerabilidade. E aí tem todo o critério, o estudo familiar para poder fazer a solicitação desse benefício. Que bacana, bem organizado. A gente está falando do CRAS, mas também tem uma outra sigla que eu ouvi falar, que eu sempre confundo o CRAS e o CREAS. Qual que é a diferença desses dois? Ou são a mesma coisa, mas com nomes diferentes? Ou não, um completa o outro? Exatamente. O CRAS, ele faz a proteção básica do território, né? E o CREAS, ele é o especializado. O CRAS, a missão do CRAS é você fazer a proteção do território, né? Trazer essas famílias, né? Fazer o acompanhamento dessas famílias para que não haja rompimento de vínculos e violação de direitos. Então, a missão do CRAS é essa, né? Convivência
conhecimento do território, né, e não permitir que as situações de vulnerabilidade social geradas pelas diversas questões, né, falta de renda, etc., não chegue a ponto de haver rompimento de vínculos e violação de direitos. Então, o CRAS está no território para isso. Quando isso não é possível, e isso acontece, quem entra é o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializada da Assistência Social. Então, ele vai atender essas situações onde já houveram rompimentos de vínculos, né, já houve a violação de direito, já foi constatada. Então, é uma equipe especializada que entra para atender essas situações. Entendi. Então, tipo assim, o CRAS está lá para não deixar chegar a esse extremo, que daí tem que ter a intervenção e tem que ter o cuidado do CREAS. Exatamente. Para poder fazer e para poder ajudar nisso. E nesses 26 anos, deve ter muitas histórias, muitos acontecimentos que marcaram a vida aqui, a tua vida, nessas passagens aí, de histórias de pessoas. Sim, tem muitas histórias, né? É muito difícil você tentar elencar uma situação em específico, né? Mas e a gente não se envolve, né? Porque tem que ter essa distância. Como é que você, agora falando da sua vida, como é que você, né, consegue, né? Porque é uma coisa que você vê pessoas assim em estado, e deve ter cada histórias tristes, né? Sim. E também as felizes, né? Que depois você consegue ajudar, né, através do CRAS e tudo mais. Não é assim um envolvimento, né? Nós ficamos preocupados com situações que chegam até nós, né? Muitas vezes levamos para casa essa preocupação, né, dentro da gente. E procurando uma solução para levar no outro dia, tentar, né, ver de que forma a gente vai conseguir caminhar na evolução do atendimento. E são as mais diversas situações, porque, como eu falei, o CRAS é a porta aberta. Então, muitas vezes chegam para nós situações que você fala, assim, como que a gente, nesse momento, quem são os atores que nós vamos chamar nesse momento para estar aqui com a gente, para a gente conseguir encaminhar essa situação da melhor forma, né? Então, existem momentos felizes que você vê que o seu trabalho, né, o empenho da sua equipe trouxe resultados para aquela pessoa, para aquela família. É gratificante, né? É bem gratificante e existem momentos realmente muito impactantes, né? Por exemplo, eu vou citar a pandemia, que foi realmente muito impactante. A gente receber as pessoas que não conseguiam garantir a sua subsistência naquele momento, né? Procurando soluções, e a gente teve aí um delay até surgir o auxílio emergencial, né, do governo federal. Então, é muito angustiante receber essas famílias. E deve ser assim, a pessoa chegar também, nesse caso da pandemia, de falar assim, não tenho saída. O que eu vou fazer? Aquele ar de desespero da pessoa quando chega até vocês. Sim. E vocês buscarem uma alternativa, conversar através de psicólogo, assistente social, para poder... Calma, gente. Para tudo dar um jeito. Deve ser muito... Vamos olhar a situação de uma maneira que a gente consiga, né, minimamente encontrar algum ponto onde a gente possa se apegar e evoluir. E dali evoluir. Né? E o CRAS, como tem muitos parceiros no território, as OSCs, né, as organizações sociais, também são parceiros nossos, então muitas, né, nos socorreram algumas famílias que a gente conhecia, né, nesse momento, assim, porque o benefício que viria do governo federal ainda tinha um tempo aí de se organizar para soltar, né, esse benefício, fazer a seleção das famílias através do cadastro único, etc. Então, algumas situações mais, né, urgentes, a gente teve esse apoio, né? Porque o CRAS, ele faz isso mesmo, ele está no território, então ele tem que conversar com todo mundo, né? Você disse que está no território e São José tem 11 unidades, né? Exatamente. E estão espalhadas por toda a cidade em pontos
Sim, nós temos na região sul, na região leste, na região norte, na sudeste, na região central. Então, assim, ele está estrategicamente, né, posicionado para poder atender essa população em situação mais vulnerável. Tá, então a pessoa pode procurar nesse momento, se alguém conhece alguma pessoa em estado de vulnerabilidade, pode procurar o CREAS, faz essa acolhida, que daí chegando lá, vocês fazem essa análise para poder encaminhar as pessoas, é isso? Exatamente. O CRAS, ele não fecha, tá? Ele abre às 8 e fecha às 17 horas, ele não fecha no horário do almoço. Então, você pode, durante todo esse período, você pode chegar no CRAS, procurar o CRAS, que ele vai fazer o atendimento, sabe? Muitas vezes a pessoa chega no CRAS, ela não tem nem os seus documentos civis. Então, o primeiro atendimento é esse. É você falar, vem aqui, escuta aqui, vamos ver o que você tem, né? Não tenho isso, não tenho aquilo. E isso inviabiliza qualquer acesso dessa pessoa a qualquer tipo de benefício. E aí o CRAS começa do zero. Ele vai atrás dessa documentação civil dessa pessoa, né? Primeiramente vai trazer toda essa documentação, elaborar tudo isso para essa pessoa depois poder fazer o cadastro único e poder estar sendo atendida, né, inserida em algum benefício socioassistencial. Existe o telefone, a pessoa pode fazer um contato através do site para saber endereço? Sim, no site da prefeitura tem todos os CRAS com endereço e telefone. Inclusive, nós temos telefones do CRAS e o telefone do cadastro único, porque na ocasião da pandemia as pessoas não podiam sair e nós fizemos atendimento por telefone. O cadastro único continuou o atendimento. O cadastro único, ele agendou por telefone, fez o cadastro por telefone dessas famílias. Ligava, orientava qual era a documentação necessária, né, e as pessoas retornavam e nós fazíamos. E em algumas situações que é analisado ali pela coordenação do CRAS, pela equipe, né, a equipe pode ir, inclusive, até a casa da pessoa, quando a pessoa realmente não tem condições de locomover para ir até o CRAS, para poder fazer o cadastro único, para ver qual que é a situação dessa família. Então, as informações você tem no site da prefeitura, que é o www.sjc.sp.gov.br. Thelma, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso podcast, no Sanja no Ar. Obrigado pelas informações. Eu sei que tem muita coisa que faltou a gente falar, né? Tem muita coisa, o CRAS tem muita coisa. Então, mais informações no site da prefeitura que você pode compreender, pode encontrar essas informações. Obrigado mais uma vez. Falamos com a Thelma. Thelma, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente convida para você voltar outras vezes aqui. Eu fico à disposição. Muito obrigada. Então tá, estamos terminando aqui mais uma edição do Sanja no Ar, o podcast oficial da Prefeitura. Para você seguir a gente, é só clicar aqui no sininho para receber as próximas notificações, dar um like também pra gente e se inscreva no canal para a gente poder propagar cada vez mais as boas notícias de São José dos Campos e as informações que você tanto precisa. Forte abraço e até o próximo episódio.